gente dar início ao nosso contingente de hoje, para a gente caminhar nesse propósito de hoje de escatologia bíblica, falar com vocês a respeito desse tema tão importante. Hoje eu quero desvendar pelo menos dois grandes mitos da escatologia. Eu disse aqui semana passada que quando nós falamos de escatologia, nós precisamos nos mergulhar na essência da palavra, precisamos nos envolver no propósito que a palavra nos tem. E quando nós olhamos para isso, olhamos para a palavra, muitas coisas têm que sair, fugir do senso comum. O que eu quero com vocês como proposta é para a gente ler os textos de uma maneira diferente. Ler não já achando aquilo que a gente sabe. Eu quero que vocês, a partir de agora, com esse propósito, que a gente leia o texto sem nenhuma ressalva. Ler o texto de novo. Simplesmente dizer assim, já ouvi falar sobre isso, eu já tenho uma... Não, mas vamos ler o texto. Só ler o texto. Quando a gente faz isso, a gente começa a perceber na escatologia que o texto bíblico, como nós falamos aqui em Isaías 45, 46, semana passada, qual o propósito de Deus para nós? É que nós conheçamos o nosso próprio futuro. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós tenhamos conhecimento daquilo que já está pronto. Já está pronto. Essa é uma palavra que precisa ficar gravada na nossa mente. Por que nós precisamos estudar escatologia? Justamente por conta desse texto que está lá em Apocalipse 22, 12. O que ele diz lá? Eis que presto venho. Outras traduções vão dizer, eis que logo venho. O Senhor está breve para voltar. Breve, breve vem o retorno do Senhor. Breve, breve Ele vai voltar. Mas a gente diz assim, pastor, como é que Deus vai voltar no mundo que está tão complicado como nós estamos vivendo hoje? Parece que o mundo está indo de mal a pior, parece ou não parece? Todo mundo que a gente conversa na rua, a primeira palavra é assim, não, mas o mundo está tão esquisito. O mundo está tão complicado, parece que as coisas estão tão diferentes, tão difíceis. Você já pensou e já parou para analisar que talvez esse seja o plano de Deus? Olha o que eu quero mostrar para vocês. O mundo não está desgovernado. O mundo não está sem controle. O mundo não está à deriva. O mundo está dentro do plano de Deus. E Ele já disse isso através da sua palavra. Ele já nos mencionou isso, que todas as coisas vão se cumprir, o fim já está posto. O mundo não anda à deriva à sua própria vontade. O mundo anda dentro de um plano estabelecido de Deus. Para nós pode ser complicado, para nós, aos nossos olhos pode ser a deriva, mas de quem criou o mundo, não, Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Essa é a primeira coisa que a minha mente e a tua mente tem que ter por certo. Deus não perde o controle do mundo. Deus não perde o controle do mundo. Tudo funciona debaixo do plano dele. Você pode dizer amém por isso? Eu trouxe para vocês aqui um mapa, a fim de, mais ou menos, claro que isso aqui a gente vai caminhar e nós estamos começando agora. Esse é um plano divino através dos séculos. O plano de Deus. O que Deus planejou para o mundo. Nós começamos o mundo aqui, ó, eternidade. Lembra que nós falamos semana passada? A primeira eternidade. E nós vamos terminar o mundo aqui, ó. Nós chamamos esse eternidade aqui de século dos séculos. Esse é o plano de Deus para o homem. Aqui está o plano do mundo. Imagina que esse plano aqui fosse um apartamento ou um prédio de 7 andares. Esse é o projeto de Deus. Agora eu quero te lembrar que nós já estamos no 6º andar. E já passamos de um pouquinho. O elevador já está subindo para chegar no 7º andar. Pastor, o que aconteceu? O mundo começou aqui, ó. Todo esse período aqui já aconteceu. Nós estamos aguardando somente aqui, quando o Senhor vier arrebatar a igreja. Nós estamos literalmente aqui. Tudo isso aqui já foi. Isto para nós não é mais escatologia. Isso é história. Daqui para trás é tudo história.
Daqui para frente é escatologia. Aqui nós temos dois eventos importantes. Primeiro evento, o arrebatamento da igreja. Aqui nós temos o juízo, tribulação, grande tribulação. Aqui nós teremos o grande trono branco. E aqui nós teremos o período que nós conhecemos de eternidade. Então este é o plano que ainda nos falta ser cumprido. Aqui está esboçado o plano de Deus através dos séculos. Só que nós nunca entenderemos o que nos falta aqui se nós não compreendermos toda a história do mundo. Porque aí nós acharemos que isso aqui não tem razão de acontecer, não tem por que acontecer e qual o sentido disso acontecer. E a partir de agora nós precisamos olhar para o mundo e olhar para a Bíblia e dizer: poxa, se Deus estabeleceu um plano para todo mundo, como eu vou conhecer? Porque existe uma artimanha do adversário. Qual? Te fazer desacreditar do plano, te fazer desistir do plano, te fazer acreditar que o plano não vai se cumprir ou que você não vai participar dele. E se ele fizer isso, ele ganha. Só que quem escreveu o plano também te deu a autonomia de olhar para isso e dizer: peraí, olha para cá, eu já disse como tudo vai acontecer, do início ao fim. Eu já contei para vocês quais são os acontecimentos, do início ao fim. Mas não deixe que ninguém tome a sua coroa. Não perca a coroa. Não perca a sua coroa. Fique atento, porque o adversário vai tentar te tirar. E como eu compreendo tudo isso? Vamos lá para frente. Ó, vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 1. E nós vamos ler 3 versículos. Primeiro, para que você compreenda no plano escatológico o que está acontecendo. Nós temos 3 versículos importantes para serem lidos. Gênesis 1:1, Gênesis 1:2, Gênesis 1:3. E eu espero que nunca mais você leia esse versículo da mesma maneira que você sempre leu. Vamos ler todo mundo junto? Versículo de número 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Para aqui. Você sabia que o mundo é dividido, o mundo inicial é compartido em 3 partes: mundo original, mundo caótico, mundo restaurado. Aqui em Gênesis 1, 2 e 3 nós temos os 3 mundos. Nós temos o mundo original, Gênesis 1, 1. Quando Deus criou o mundo? Em Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mundo original. Primeiro detalhe: quem estava neste mundo original? Nós vamos ler, eu vou chegar lá, mas só para você ter a noção. Quem era o responsável da organização desse mundo original? É o que hoje nós chamamos de Satanás. Mas antes era querubim ungido. Ele estava no mundo original. Aqui acontece algo. Que é este algo? Ele assenta ao seu coração ser semelhante ao Altíssimo. Ele cai. O mundo se torna caótico. O segundo mundo. Então qual o primeiro mundo? Mundo original. Segundo mundo? Caótico. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do... Aqui está o mundo caótico. A queda de Lúcifer fez com que o mundo se tornasse caótico. O mundo se tornou caótico. Olha para cá para me trazer uma informação para vocês. A partir daqui, quando o Espírito de Deus move sobre a face das águas e Deus sopra uma palavra: haja luz, Deus resolve dizer: o mundo que eu criei se tornou caótico pela queda de Lúcifer, eu vou restaurar. Quando você lê Gênesis 1, 3, 4, 5, não é Deus criando o mundo,
é Deus restaurando o mundo que já estava criado. Você pode dizer amém por isso? Deus está colocando as coisas em ordem agora. As coisas não estavam sendo criadas. É por isso que o mundo não estava, a Bíblia diz, o mundo estava sem forma. O mundo não estava sendo criado aqui. O mundo foi criado em Gênesis 1:1. Lá houve a criação. Mundo original. Gênesis 1:2 se torna caótico porque Lúcifer cai. O mundo age em trevas. Jesus olha para esse mundo e diz: vou restaurar. E começa a ordenar as coisas no mundo. Para aqueles que gostam de história, só para você entender, segundo os teólogos dizem que entre o mundo caótico e o mundo restaurado, passaram-se aproximadamente 80 mil anos. 80 mil anos. Então, quando algum cientista diz assim: nós encontramos uma rocha, nós encontramos alguma coisa de milhares de anos, é verdade. Houve um tempo, a gente precisa ler a Bíblia e entender que os tempos aqui são maiores. Então existe uma distância entre o mundo original, mundo caótico e mundo restaurado. Até aqui tudo bem? Foi até aqui, gente? Vocês entenderam? A partir do versículo de número 3, quando Deus disse haja luz, esse haja luz aqui não é sol, não é lua, até porque isso aqui vai acontecer lá na frente. Sol e lua vai existir bem lá na frente. Aqui Deus está dizendo: eu vou restabelecer, eu vou restaurar o mundo. Quando a gente diz que nós viveremos lá no plano, eu vou só voltar para te mostrar. Quando a gente diz que aqui nós viveremos um mundo restaurado, a gente diz assim: será que Deus é capaz de restaurar o mundo? Deus está dizendo: peraí, eu já fiz isto, eu já criei isto, o mundo já esteve caótico. Esse tempo caótico que nós estamos vivendo não é novidade para Deus, gente. É isso que eu quero te mostrar aqui. Deus não é pego de surpresa com esse mundo perdido que nós, aos nossos olhos, chamamos de perdido. Deus está dizendo: não, eu já restaurei uma vez, eu vou saber restaurar de novo. É o meu plano, é tornar isso plenamente. É trazer essa essência para nós. Quando nós entendemos isso então, e compreendemos que Deus fez esse estabelecer do mundo, eu começo a falar com vocês de uma das perguntas mais interessantes da Bíblia: quem é a esposa de Caim? Os curiosos bíblicos questionam, brigam, falam, e tem um monte de teoria aqui. E eu queria mostrar para vocês biblicamente como é que a gente resolve esse problema. Vamos ler o texto? Gênesis 4, 16, 17. Enquanto você acha aqui, eu vou só voltar para te mostrar uma coisa. Olha aqui, no plano: mundo original, mundo caótico, mundo restaurado. Inocência, homem no jardim. Lembra das dispensações? Lembra que nós falamos aqui? Mundo original, mundo caótico, mundo restaurado. Para te mostrar no mapa para ficar melhor. Tá vendo aqui uma figurinha? Tá muito ruinzinho, né? É porque tá pequenininho, mas dá para ver que tem alguma coisinha aqui? Sim ou não? Dá para ver que tem um negocinho aqui? Aqui é um anjinho. Aqui é um anjinho de cabeça para baixo descendo. Aqui é Lúcifer coordenando o mundo original. Aqui é Lúcifer caindo do céu, perdendo o seu principado. Nós vamos falar sobre isso. Calma que nós vamos chegar lá. Aqui está a fase da inocência. Aqui está Lúcifer se transformando no principado dos ares, aonde ele está trabalhando até hoje. Está vendo aqui? Ele é a serpente lá, a serpente lá do original, lá do Éden. Ele trabalha agora nas potestades dos ares. Mas vamos chegar lá que nós vamos falar sobre isso ainda. Estou só te mostrando, só para você ter uma dimensão. Quando a gente olha para isso, gente,
A pergunta que todo mundo tem é essa: de onde veio a esposa de Caim? Vamos para a Bíblia? Vamos ler o texto? Vocês leem comigo? Gênesis 4, 16, 17 diz o quê? Saiu ainda diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao lado do oriente do Éden. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Então, para lá. Antes que alguém pergunte, esse Enoque não tem nada a ver com aquele Enoque que foi tomado pelo Senhor. Aquele lá é filho de Sete, da geração de Sete. Esse aqui é de Caim. Tá legal, gente? Para não ter confusão, porque não a gente vê o mesmo nome e diz assim: pastor, mas esse filho de Caim aí não é o Enoque que Deus tomou? Como é que pode? Não, tem nada a ver. Só tem o mesmo nome, tá? É igual José, né? Tem um monte de José. Você fala assim: o José hoje não veio. O José Carlos vai dizer: mas eu vim? Mas não estou falando daquele José, estou falando de outro. Então, aqui não tem nada a ver isso. Como que ele conheceu a sua esposa? Porque aqui o texto é o seguinte, ó. Aqui ele acaba de cometer o pecado, matou o irmão. Matando o seu próprio irmão, Deus vai chamar, vai pôr a marca sobre ele, vai fazer tudo aquilo. Senhor, onde eu passar, eu vou ser morto. Aqui ele sai diante da face do Senhor, versículo 16. Habita na terra de Nod, como se dissesse, ó, lembra de Abraão e Ló? Só para você ter uma noção. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Aí chega no 17, ele já conhece a sua mulher. A interpretação imediata da leitura é: peraí, pastor, se ele estava aqui, Adão e Eva, saiu do Éden, veio aqui, começou a plantar, cultivar e viver, teve o problema, ele sai, conhece alguém em casa? Então quer dizer que existia no mundo outro povo? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Porque aí parece que a teoria da criação, ou a validação da criação, se perde. Sim ou não? Parece que sim. Então quem é esta mulher? É aqui que nós precisamos descortinar a nossa história. É aqui que nós vamos descortinar esse nosso encontro. Bom, para a gente entender isso, para a gente entender esse casamento, eu preciso te mostrar outra... Opa! Aí. Tá. Eu preciso te mostrar outras coisas que estão guardadas na Bíblia Sagrada. Eu vou pedir para o irmão Paulo, abra para nós aí Gênesis 5, do versículo 1 ao versículo de número 5. Se você quiser abrir na sua Bíblia e anotar, vale a pena. O texto aqui é Gênesis 4, 16, 17. Só que o 5, do versículo 1 ao versículo 5, vai nos dar uma outra clareza. Vamos lá para a gente entender? Leia para nós, irmão Paulo. Gênesis capítulo 5, verso 1 diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, e a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Olha para cá. Quantos anos viveu Adão? 930 anos. 930 anos. O que tem de costume era que os 2 primeiros filhos foram anotados. Depois o texto que nós acabamos de ler, diz assim que ele teve filhos e filhas. A tradição nos diz que ele teve 60 filhos. 60 filhos. Adão e Eva tiveram 60 filhos. 33 homens, 27 mulheres. Aí você diz assim: pastor, 60 filhos, mas o homem viveu 930 anos. Se você pegar um quadrante só para fazer assim, 10% de 930 anos, são quantos anos? 93.
6 filhos é muito? Não. Entende que não é. Tem muita gente aí que viveu muito menos que isso, que tem muito mais filho que isso. Não é? Se ele fosse o Adão e Eva da época, o negócio tinha multiplicado ainda mais, né? Entendeu que não, a gente fala 60, mas eu estou falando de 930 anos. Gente, é muito tempo vivido. É muito tempo de vida. Esse tempo de vida aí fez com que ele tivesse filhos e filhas. Agora, uma coisa que eu tenho que te mostrar na Bíblia é que, se você prestou atenção na leitura do versículo de número 3, diz assim: e Adão viveu 130 anos, e teve e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Depois que ele viveu 130 anos, ele teve um filho, e esse filho é chamado de Sete. Segundo os teólogos, essa contagem de 130 anos é a saída do jardim. A partir dali começa-se a contar. É por isso que o salmista vai dizer: Senhor, ensina a contar os meus dias, a fim de que eu tenha um coração sábio. É todo aquele tempo que eu passo na dependência exclusiva de Deus. Começa a se contar em Adão a partir daqui. Se essa for uma verdade, tem-se a conclusão de que os meninos Caim e Abel, quando discutiram entre si, que um mata o outro, que foram apresentar a sua oferta e depois se encontram no campo, tem-se a notícia de que tinham entre eles Caim 130 anos de idade, Abel 129, 128 anos de idade. 2 meninos discutindo, né? 2 meninos de 130, 129 anos é a idade que eles tinham. Agora acompanhe comigo. Quando eu vou para essa informação, eu entendo que ele sai aqui da presença do Senhor. Não é o que está dizendo o texto? O capítulo 4. Saiu Caim diante da face do... Eu vou te fazer uma pergunta só para ter uma informação. Aonde está Adão e Eva no capítulo 4? Acha ele para mim. Aonde está Adão e Eva no capítulo de número 4? Leia aí o 1 e o 25. Isso. Ó. Pronto. O que ele está dizendo no versículo 1 do capítulo 4? Que nasceu Caim. E nasceu Abel. No 2 o Abel. 1 Caim, no 2 Abel. Sim ou não? Nasceu. O que está dizendo no 25? E chamou o seu nome Sete. Presta atenção que no capítulo de número 4 de Gênesis, nós encontramos somente um fato: Adão e Eva tendo filhos. Primeiro, Caim e Abel, no versículo 1. Terminando o capítulo 4, já nascendo Sete. Toda essa história do capítulo 4 acabou de acontecer. 130 anos. 130 anos de história acabou de acontecer. Se nesses 130 anos de história acabou de acontecer, a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. Quando Caim se despede ou se aparta definitivamente da sua família, aqui no versículo de número 16, ele vai encontrar a sua esposa do versículo 17, depois de aproximadamente 261 anos. Entre o 16 e o 17, passam-se 261 anos. Isso significa dizer que quando Caim encontra a sua esposa, ele tinha, é isso mesmo. Quando ele conhece a sua esposa, ele tinha aproximadamente 292 anos. 130 com 392 anos, é isso, né?
392 anos, ele conhece a sua esposa. De onde ela vem? Há uma promessa. Lembra de uma promessa que Deus disse ao homem? Só para gravar na tua memória. Qual era a promessa que Deus havia dado ao homem? Eu vou refletir a você. A promessa do Senhor está lá em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28, Deus diz para o homem que era para o homem fazer o quê? Ser frutífero, multiplicai e preencher toda a terra. Sabe por que você não encontra Adão e Eva junto com Caim e Abel? Porque no nosso imaginário é assim: pai, mãe, filhinho. Só que nós estamos falando de 130 anos de história. Ou melhor, nós estamos falando de 392 anos de história. Nós estamos falando de alguém que teve filhos e filhas. Nós estamos falando de alguém que recebeu uma ordem. A primeira ele falhou: não coma do fruto. Qual era a segunda? Multiplicai, enchei a terra, toda a terra. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem contou para vocês que Adão e Eva viviam do lado de Caim e Abel? Que eles viviam no mesmo território, no mesmo raio. Que eles viviam todo mundo para jantar junto na casa da mãe. Quem te disse? Quem nos disse isso? Perceba se é só no nosso imaginário. A ordem de Deus é: sai pela terra, espalha-se pela terra, mova-se pela terra, conquiste toda a terra. Quando ele encontra, provavelmente não, a informação que se tem é que aqui a lei de Deus vai existir depois. Deus vai dar a ordem, mas a ordem agora é multiplicai. Com quem Caim se casa? Com a sua irmã, com a sua própria irmã. Pastor, mas vai casar com a própria irmã? Gente, não tinha outra pessoa para casar não. Não tinha. Então de onde vem? Vem de outro povo? Não, vem da casa dele. A gente precisa olhar a história no tempo decorrido. São quase 400 anos de história. Gente, 400 anos dá para acontecer? Vou fazer diferente. Em 40 anos da sua história acontece muita coisa? Você imagina em 400. Então a gente fica arrumando discussão totalmente em vão. Gente, não veio de outro território. Deus não mandou um anjo caído, pegou uma mulher. Nada disso, é tudo conspiração do mal. Está aqui, a Bíblia explicada pela Bíblia. A gente só precisa entender de interpretação e cronologia bíblica, senão a gente fica perdido. Se alguém sentado do teu lado hoje dizer assim: então me diga aí, quem que é a mulher de Caim? Pastor, o senhor sabe o nome dela? Não sei. Aí é tudo hipótese, especulação. Melhor coisa a gente ficar é com o que a Bíblia diz. Até aqui legal? Resolvido um problema na sua mente? Sim ou não? Valeu até aqui? Agora eu quero te explicar como é que Lúcifer caiu. E aqui nós vamos falar da queda dele. Eu quero que você abra aí então comigo, porque nós já estamos começando a entender. Deus colocou o mundo original, ficou caótico pela queda de Lúcifer, foi restaurado por Deus, Adão e Eva, serpente, engano, homem para fora do jardim, homem fora do jardim, Caim, Abel, Caim mata Abel, vai vaguear, volta, encontra casa, vai estabelecer a sua família, e aí é outro assunto para a gente tratar outro dia. Agora eu vou voltar só para falar sobre isso, que eu preciso muito falar sobre a queda de Lúcifer. Preciso muito, porque essa aqui é outra questão que nós vamos terminar, e eu quero terminar esse culto com você entendendo algo que está
desde o início, guardado ao meu e ao teu coração, para você entender todo o plano que Deus estabeleceu. Vamos lá, o primeiro texto é esse, Ezequiel 28, 12 ao 19. Quando eu entendo esse texto funciona mais ou menos assim para você entender. Deus chama o profeta Ezequiel e diz assim: profeta Ezequiel, vai ao reino de Tiro e Sidom, ao rei de Tiro e Sidom, e diz para ele: assim como aconteceu com Lúcifer, vai acontecer com ele. Essa é a expressão, esse é o texto que nós chamamos de texto de dupla referência. Ou seja, o texto funciona para os dois. É Deus dizendo: ó, assim como eu já fiz com Lúcifer, vou fazer com o rei de Tiro e Sidom. Até aqui legal, gente? Sem problema até aqui? Vamos para frente. Então vamos lá, vamos ler o texto? Olha o que diz: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Lei da dupla referência, nós estamos falando de um rei e lembrando de Satanás. Até aqui legal, gente? Sim ou não? Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Para aqui só para falar uma coisa para vocês. Aonde estão todos esses materiais preciosos? Aonde estão? Na flora da terra ou debaixo da terra? Você anda catando ouro ou você cava para pegar ouro? É exatamente aqui, mundo original, tudo aparente, todos os tesouros que Deus guardou estavam aqui. Se torna caótico. Deus restaura. Se você prestar atenção na restauração de Deus, Ele faz separação entre terra. É aqui que Deus estabelece guardar todos os seus tesouros. O mundo original está criado aqui, ó. Ele diz: se estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Por isso que eles dizem que Satanás trabalha onde? Nos louvores, né? Está aqui, é por conta desse versículo, mas não vou entrar nisso porque não é o tema de hoje não. No dia em que foste criado, foram preparados. Ou seja, está dizendo, Deus está dizendo para Satanás: ei, primeira coisa, lembre que você foi criado. Ele não é criador. Vou dizer de novo porque isso aqui é muito importante. O nosso adversário não é criador, ele foi criado, ele é criatura, criatura de um Deus todo-poderoso, que tem poder no céu e na terra, para governar todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa para você entender: Satanás não briga com Deus, porque nenhuma criatura pode brigar com o seu Criador. Nenhuma criatura é maior do que o seu Criador. E isso precisa ficar gravado na tua mente. Não tem briga. Qual é a briga de Satanás? É comigo e com você. Aí é de criatura para criatura, sabe? É de... Você já sabe, né? Você sabe igual o filho. Irmão briga com irmão, briga ou não briga? Briga ou não briga? Mas se o filho for brigar com a mãe ou com o pai, vai dar ruim ou não vai? Vai dar ruim, irmão. Vai, não vai prestar. Então é um negócio. Ali quando você quer igual, você passou o nível acima, você não discute. Com Deus não tem discussão. Então vamos lá. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Então vamos lá. 12, 13, vamos para o 14. Aqui eu queria parar. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Ó, Deus deu a ele, o querubim de luz, uma ordem, que era restaurar ou estabelecer a terra. Tudo o que acontece, gente, tem uma impressão de que lá no céu, ele caiu, ele fez aquele negócio de conquistar. Não, é tudo aqui, viu? É tudo na terra. Tudo aquele negócio que ele conquista a terça parte dos anjos, lá no céu ninguém brinca.
Lá ninguém toca. Lá ninguém... Não. Tudo acontece aqui, eu estou te mostrando aqui. Vamos lá. Tu eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Você era perfeito, sem problema nenhum, mas eu achei em você iniquidade. Sabe o que eu gosto aqui? Aqui a palavra cobrir tem um sentido de proteger. O que Deus está dizendo para ele aqui, eu te dei uma ordem, que era proteger a minha criação, o meu mundo criado. Você tinha essa função. Ele era o protetor do mundo. É por isso que ele tem tanto prazer nas riquezas do mundo. Por que a gente fica brigando e diz assim, olha, o homem se perde pelo dinheiro, pelas riquezas? É porque essa riqueza era aquilo que agradava aos olhos dele. Ele era o protetor disso. E quando ele vê alguém, agora ele diz, eu tenho para te dar. E quando a gente diz que Satanás tem para dar, tem mesmo, porque ele sabe aonde estão guardadas as riquezas da terra. Ele estava aqui desde o início, gente. Como é que ele pode dar riqueza a alguém se Deus é o protetor? Você está dizendo, aqui, ele sabia onde toda a riqueza estava guardada. Você acha que é difícil para Satanás, sabendo onde estava tudo, porque ele conhecia todo o globo, dizer ou soprar para alguém, olha, eu sei onde tem uma mina de ouro para te fazer rico? É difícil para alguém? Por que você acha que quando as pessoas dizem assim, eu fiz um pacto com o diabo e ele me tornou rico, isso é impossível? Não, gente, ele era o protetor de todas essas riquezas, está na Bíblia. Claro que quem fez as riquezas foi Deus. Quem criou tudo é Deus. A palavra do Senhor diz que tudo é dele, tudo provém dele, mas tem alguém que conhece onde está guardado. É igual o seu filho na sua caixinha de moeda. Sabe? Você sabe que aquela moeda é sua, mas ele sabe onde você guardou ela. Você entendeu? Sim ou não? Vocês estão... Posso seguir? Vamos para frente? Perfeito era. Aí acontece um negócio. Qual o negócio que ele faz? Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Olha para cá para te dizer outra coisa. Olha que informação importante ele está dando para nós agora. Ele está dizendo para nós assim, no versículo 16. Isso aqui, na multiplicação do teu comércio. Essa palavra aqui no hebraico, primeiro que essa palavra aqui é um hebraísmo. Pastor, o que é um hebraísmo? Aqui no Brasil, quando a pessoa faz um serviço mal feito, a gente diz que aquele serviço é o quê? É um serviço de porco, serviço ruim, serviço mal feito, a gambiarra. Já ouviu falar de gambiarra? É uma gambiarra. É um bom serviço? Não. É uma gambiarra. O hebraísmo é literalmente isso. Se alguém chegar no Brasil e dizer assim, vou fazer uma gambiarra. Isso não tem no dicionário, não é uma palavra, não, é algo nosso, da nossa cultura. O hebraísmo é a aplicação da cultura, e aqui está uma palavra, multiplicação do comércio. No grego isso aqui chama-se recugem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para você não ficar assustado. Nada se é inventado. A palavra recugem significa tráfico. O primeiro traficante do mundo. Está aqui ele, você não sabia, né? Pois é. É o primeiro traficante do mundo. E ele traficava o que, pastor? Influência. Você entendeu o que estava acontecendo? Para mim soprar no teu coração. Ele estava na terra. Terra cheia de tesouro. Junto com ele, os anjos enviados por Deus, que vieram para auxiliar nessa função. Qual era a tentativa? Venham,
cubram, estabeleçam a minha terra. Você, serafim, ou querubim ungido, junto com os anjos. Parte desses anjos entraram no tráfico de influência dele. Sabe aquilo que acontece lá em Brasília? Diz assim, ó, eu vou fazer o meu, vem comigo que a gente chega lá junto. Por que ele começou? Qual era o tráfico de influência dele? Gente, meu trono aqui na terra está muito ruinzinho. Aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu trono, eu vou subir, vou colocar lá em cima, você igual ao Altíssimo, e vocês que estão aqui comigo, vão subir de nível. Isso é tráfico de influência. Isso é o tráfico que ele cometeu. É aqui que ele está dizendo, ó, porque ele multiplicou o comércio. O que ele vendia? A oportunidade de uma vida melhor. Até soa, sabe? Olha, era como se dissesse assim, sai desse ministério e vem para o meu. Sabe, abandona esse, vou montar o meu. Esse negócio de ministério de Jesus não dá prestando. Eu vou montar o meu, vou sentar do lado dele, não vai ser igualzinho. Não vai ter nada de diferença, só apenas você vai servir a mim, não vai servir mais a ele. Legal, estou te fazendo uma proposta. Só que aqui, você vai ser só o anjo que cuida da terra. Comigo, você vai ser o vice-presidente. Estou te promovendo. Isso é tráfico de influência. Era isso que ele estava fazendo aqui com os anjos. Só para você entender. O que acontece com aqui? É que ele diz assim para ele. Vamos seguir à frente para a gente só parar. Versículo 19. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Aqui Deus está dizendo um juízo. Eu fiz sair de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em... Essa palavra é importantíssima. E te tornei em... Isso aqui é mais um hebraísmo bíblico, porque tem gente que quer orar para Satanás se arrepender. Porque, olha, se ele se arrepender, ele pode ser salvo. Já viu gente perguntar isso? Ele vai se arrepender? Não. Por que ele não vai se arrepender? Por conta de uma condenação de Deus. Aonde está essa condenação, pastor? Está aqui, ó. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em... Aqui a cinza é um hebraísmo, é novamente um hebraísmo. O que quer dizer a palavra cinza nesse hebraísmo? Irrecuperável. Você tornou cinza, acabou, não recupera mais. Deus está dizendo para ele, porque você fez tudo isso, me conhecendo, não tem mais jeito, te tornei cinza, acabou, não tem arrependimento, não tem possibilidade de arrependimento, cinza. Vou te mostrar uma outra coisa, só para você fazer um reflexo disso. Lembra de Neemias reconstruindo o muro de Jerusalém? O que Sambalate vai aparecer para dizer? Acaso esses fracos judeus restaurarão os muros da cidade? Acaso eles edificarão sobre estas pedras afogueadas ou sobre as pedras queimadas? O que eles estavam querendo dizer? Quando se torna cinza, nada mais pode ser reconstruído. Esse é o sentido. Lembra do texto? Neemias 4, se eu não me engano. Lembra dessa expressão? Aqui Deus está falando a mesma coisa. Acabou, se tornou cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todo mundo precisa saber que não tem mais jeito para ele. Acabou. Não tem mais restauração. Versículo 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados perante ti. Olha para cá. Ele começou sendo o quê? Lembra que era a primeira função dele lá? O que ele era? Protetor. O que ele se tornou?
espanto. Espanto. Olha que coisa, um querubim ungido, que incendeia no seu coração, romper com o propósito de Deus, se torna um espanto para todos aqueles que o cercam. Funciona para ele, funciona para a gente. Por que a gente tem muitas pessoas que a gente conhece, estão na igreja, e a gente diz assim, que homem bom, mulher de Deus. De repente você encontra e diz assim, meu Deus, o que aconteceu? Era da igreja, por que se perdeu tanto? Você entendeu? Sim ou não? Você entendeu o que acontece? É possível. Andar fora da vontade de Deus faz do querubim ungido se tornar um espanto. Mas vamos para frente para a gente poder terminar. O outro texto que fala da queda de Lúcifer, Isaías 14, versículo 12 ao versículo de número 17. Se você quiser abrir, nós vamos caminhar também nesse para terminar, e termino aqui. Essa carta é destinada ao rei da Babilônia. O que Deus vai fazer aqui, o mesmo que fez com Ezequiel. Chama o profeta Isaías e diz assim, Isaías, eu preciso que você faça algo agora para mim. O que, Senhor? Eu quero que você vá agora ao rei da Babilônia e diga ao rei da Babilônia, assim como eu fiz com Lúcifer, vou fazer contigo. Assim como aconteceu com ele, vai acontecer contigo. Gente, para cá para você olhar uma coisa. Você sabia que a Babilônia aqui nesse tempo era considerada uma das 7 maravilhas do mundo? Os jardins suspensos da Babilônia. Você sabia que a Babilônia teve a capacidade de construir um muro que a cercava, 96 quilômetros ao redor de muro? Para quem não conhece da Babilônia antiga, para você ter uma dimensão, dizem que em determinadas partes o muro tinha 112 metros de altura, 28 metros de largura, 100 portas que precisavam de aproximadamente 50 homens para abri-las. Era uma fortaleza ou não era? Era gigante. Era gigante. Pensa num negócio, se olhar para aquele murão lá em cima, 30 metros quase, só de largura. Aí Deus manda um recado para o rei. Qual o recado dele? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Aqui eu já fiz questão de trazer a tradução, né? Porque aqui a outra tradução vai dizer, ó estrela da manhã, ou estrela d'alva, né? Estrela alva. Sim ou não? Filha da alva, né? É isso. A palavra querubim ungido aqui significa, transliterado para as novas traduções, já vem como Lúcifer. Como você caiu, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ó, proposta do coração, vou pegar o meu trono. Gente, não tem jeito de subir se já está lá em cima, tem? Não, está aqui embaixo. Por isso que eu estou dizendo que tudo isso aconteceu aqui, não aconteceu lá. Porque é fácil a gente ver alguém pregando dizendo que lá no céu teve rebelião. Bom, lá no céu ninguém toca nada não. Brinca com essas coisas não, porque a gente não pode nem pensar um negócio desse, que o céu é desorganizado. Não, o céu virou uma bagunça, né? Vamos lá. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Só para quem entende de pontos cardeais, aonde nasce o sol? A oeste. Oeste. Leste ou oeste? O sol nasce no leste? Morre no oeste. Se o sol nasce no leste, morre no oeste, significa dizer que a minha direita é o norte e a minha esquerda é o sul. Aqui nasce o sol aqui, né? É aqui, não é? Isso, é aqui. É aqui, não é? Assim.
É aqui, gente, pelo amor de Deus, vocês me ajudam, né? A contagem de um ponto cardial é exatamente essa. A partir do momento que eu acho o nascente do sol, eu sei que é o leste. Então, se a minha frente aqui, vou dar só um exemplo. Se a minha frente aqui é o leste, para cá, oeste, aqui vai ser o norte, aqui vai ser o sul. Ok? Só para a gente ter essa... Quando ele diz, assentarei ao norte, ele está dizendo que vai sentar onde? À direita. E aí você escuta uma palavra. Quem está sentado à direita de Deus? Você entendeu o que ele queria? Você compreendeu qual era o desejo dele? E quer entender por que ele ficou encapetado? Porque o apóstolo João disse assim na sua palavra: ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono. Aonde é esse trono? À direita de Deus. Quem queria estar sentado lá? Satanás. Mas quem vai estar? Aquele que permanecer até o fim na presença do Senhor. Ô irmão, entende porque ele olha para a minha vida e diz: espera aí, como é que pode? Eu que era um querubim ungido, debilitava as nações, vou perder para... Ele vai desistir de você ou não? Nunca. Você vai sentar onde ele queria estar. E nunca vai chegar, porque já virou cinza. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Vamos para frente. Se aqui eu estou entendendo isso, eu preciso entender que ele então agora vai ser lançado. E eu acho interessante, aonde ele queria chegar? Aonde ele queria chegar? No céu. Vou voltar aqui só para te mostrar uma coisa que eu esqueci. Ó, a vontade dele era chegar no céu. Cadê? É o próximo, o antes. Aqui. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra aqui estabelecida, para que ele caísse, a vontade dele era fazer o quê? Era subir. Deus disse para isso: já que você quer subir, você vai descer. Já que a tua vontade é levar, você vai para baixo. Ele vai para um lugar que nós chamamos, sabia que o inferno tem três infernos. O primeiro inferno chamado Tártaro, que é chamado Poço do Abismo. Segundo inferno chamado Hades ou Seol. Terceiro inferno chamado Geena. Gente, tem classificação de inferno. Tem. O escritor aos Hebreus diz assim: olha, de quanto maior castigo cuidai vós que profanar o sangue de Jesus. De quanto maior castigo. Quer dizer, tem castigo e tem castigo maior. Brinca com essas coisas não, porque é... Ó, vamos para frente. O que a gente precisa arrumar, meu bolso. Pronto, obrigado. O que tem disso de importante para nós? É que ele começa a mostrar para nós que ele desce para o Tártaro. E descendo para o Tártaro, versículo 16, 17. Ele começou a dizer: olha, você foi lá para o profundo do abismo. A palavra Tártaro aqui. Você desceu. Que lugar é esse aqui? Ele vai voltar. Lá no milênio, lembra que ele vai ser acorrentado e lançado no profundo poço do abismo? No Tártaro. Ele vai voltar para esse lugar. Ele já conhece, já inaugurou lá, né? Esse ele já inaugurou. O inferno, que nós vamos ver depois lá no final, ainda vai ser inaugurado. Mas aqui já abriu. Ele já foi para lá. Só que tem uma coisa. Que coisa é essa que a gente precisa gravar aqui? O versículo 16 e 17 já diz para nós que nesse tempo aqui, ele diz: os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é aquele que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades,
que não abria a casa de seus cativos. Olha para cá. O que ele está falando aqui é de uma escatologia com o próprio Lúcifer. Qual é essa escatologia? Ele está falando de um tempo futuro agora. Qual o tempo futuro? Ele está dizendo, quem te vê vai ter que contemplar uma coisa. Porque na multiplicação do teu comércio, você falava o quê? Gente, vou fazer um negócio aqui. Eu vou levantar e vou fazer um reino paralelo. Vou sentar do lado dele. Nós vamos montar um novo reino, vamos comigo. E aí o que aconteceu? A terça parte, gente, não prega isso, hein? Não, isso não existe, estou dando só um exemplo para você. Vamos supor que Deus enviou 300 mil anjos. Isso não existe, hein? Pelo amor de Deus. O pastor disse que veio 300 mil anjos com Satanás. Não disse. Mas estou te dando só um exemplo para você entender. Vamos supor que venha 300 mil anjos. A terça parte de 300 mil é quanto? 100 mil. 100 mil desses que estavam aqui com ele, toparam o negócio. E se tornaram os demônios que a gente conhece por aí hoje. 100 mil. A terça parte. Dessa terça parte que topou o negócio, a Bíblia diz que teve uns que se arrependeram. Vou usar uma linguagem mais popular. Parar de dizer, meu irmão, fui cabeçudo demais. Mas eu larguei o Criador pela criatura. Sabe? Aquele senso de, o que eu estou arrumando na minha vida? Estou perdendo tudo que eu tinha. Se arrependem. E o que eu acho fascinante em Deus é que quem conhece Ele na essência, se arrepende, mas não tem perdão. Vamos ler um texto? Judas, só tem um capítulo. Judas, versículo de número 6. Para a gente ganhar tempo, que eu já estou estourando meu horário. Diz assim, vou ler. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Judas 6, ele está dizendo, até os anjos que não guardaram o seu principado. A palavra principado aqui significa dignidade. Os anjos que não guardaram o seu propósito, a dignidade do seu chamado, já estão guardados para o juízo eterno. Ele já diz, quando chegar lá no trono branco, é trono branco aqui, juiz eterno. Lá no trono branco, eu vou falar com vocês, mas vocês já estão julgados. O que isso é difícil para a gente entender? Porque a gente acha que há um Deus que é tão amoroso, mas Ele diz que existe pecado que não tem perdão. 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 4, eu vou ler só para a gente ganhar tempo. Diz assim, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Pastor, o que isso quer dizer? É que com a queda de Lúcifer, se inaugura o inferno. Desce, o inferno se abre, o poço do abismo, o Tártaro, o Hades ou Seol. Você entendeu até aqui? Isso não existia, mas com a queda dele, passa a existir. E aí eu vou te explicar uma outra coisa que acontece. Entre a saída do Éden até o sacrifício de Jesus na cruz. Saída do Éden, sacrifício de Jesus na cruz, 4.170 anos. Repete comigo, 4.170 anos. Quem morria nesses 4.170 anos, descia. Por quê? Porque tanto o paraíso quanto o inferno estavam lá embaixo. E quem controlava isso? Satanás. Por que ele controlava isso, pastor? Porque ele tinha na sua mão a chave da morte e do inferno. Então era mais ou menos assim: se um salvo morria, os anjos os levavam e o depositavam no paraíso. Mas quem controlava a morte? Satanás.
E se um ímpio morria, ele tomava para si e lançava no inferno. Assim era o acontecimento. Assim estava inaugurado o inferno. O texto agora que nós estávamos dizendo, eles vão dizer: olha, os que te virem te contemplarão, considerarão e dizer: este não é aquele que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Quando você lê o livro de Jó, quando você lê as escritas de Salomão, perceba que eles têm medo de morte. Jó tem um receio da morte. Salomão vai dizer que é difícil a morte. Por que esse medo da morte? Justamente por essa concepção. Quem era, até a morte de Jesus, que guardava a chave da morte e do inferno? Embora eu tivesse num lugar separado, lembra de Rico e Lázaro? Embora eu tivesse no paraíso, eu tinha visão, a ponto deles conversarem. Lembra, lê lá a parábola, Jesus contando, que o rico vai dizer: vem aqui, pede para Deus colocar pelo menos molhar a língua aí, e me dá um alívio aqui. Era muito próximo, essa era uma realidade próxima. Aí há uma profecia estabelecida aqui: você fazia estremecer a terra, está falando de Satanás, fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto, assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus. O que ele está dizendo? Quem era dele, ninguém tirava. Na casa dele ninguém mexe, porque a chave estava na mão de quem? A chave estava na mão de quem? Na mão dele. A chave aqui estava posta na mão dele. Aí aparece alguém que era uma promessa. Quem é esse alguém? Jesus Cristo, o Nazareno. Aí Jesus Cristo aparece lá em Mateus, eu anotei aqui para vocês, Mateus 16, 18, e faz uma palavra que a gente tem muita dificuldade por vezes de entender. Havia um debate. A pergunta de Jesus é uma só: o que dizem os filhos dos filhos, os homens, o que dizem ser o filho do homem? E eles começaram a dizer: eles dizem que é um profeta, dizem que é isso, dizem que é aquilo, dizem. Jesus faz a pergunta para eles: e vós, quem dizeis? Pedro toma a frente e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Não foi a carne e o sangue. Tem algo a mais nisso. Só que eu vou te dizer uma coisa sobre esta pedra, sobre esta palavra, sobre quem a partir de agora declarar a mesma coisa, que eu não sou como qualquer profeta, eu sou ungido, eu sou Messias, eu sou Salvador, eu sou filho do Deus vivo. As portas do inferno não prevalecerão como é a igreja. Jesus está fazendo uma promessa. Qual promessa? A partir de agora, a minha igreja não desce nas mãos de Satanás. A minha igreja não vai descer. A chave da morte eu vou tirar dele, a chave do inferno eu vou arrancar dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem declarar que eu sou, ele não terá mais domínio. Esse era o medo daquele povo salvo. Em 4.170 anos, esse era o grande medo. Jesus está dando uma profecia no versículo. E aí, aleluia, eu olho para esse texto e paro nisso aqui. E aí eu leio Apocalipse 1, versículo de número 18. Eu termino com esse versículo. Apocalipse 1, versículo de número 18. O que está escrito ali? Pode ler, irmão Paulo, bem alto para nós. Apocalipse 1, 18. E 18, diz assim, eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Cadê aquele que dizia: nos meus cativos ninguém entra, nas casas dos meus cativos ninguém entra, nos lugares que eu cativar ninguém toca? Jesus está dizendo: não, agora está na minha mão, basta apenas me confessar. Não tem um cativo que eu não possa tomar, não tem alguém que permaneça na presença daquele que debilitava entre as nações, se achava o Todo-Poderoso. Jesus desceu à terra para trazer a vitória a todo aquele que nele confia, e ele veio para nós dizer: creia em mim, eu tenho o poder de libertar. Aleluia! Está na minha mão a partir de agora, está comigo a partir de agora. Não está mais na mão dele. Ele debilitava, mas agora ele perdeu, e aqui o plano vai se cumprindo. Porque até aqui, da saída do Éden até a morte de Cristo aqui, ele debilitava todo esse povo aqui. Mas a partir daqui, a Bíblia diz assim, que Jesus tomou cativo o cativeiro, não os cativos. Já teve gaiola? Passarinho na gaiola? Jesus não entrou dentro da gaiola e pegou o passarinho. Jesus pegou a gaiola e disse: é minha, é minha, está na minha mão a partir de agora, é na minha mão a partir de agora. Ele não tem poder mais, está na minha mão, está no meu controle. E eu libero uma palavra para terminar essa pregação dessa noite, para você entender que Deus está soprando, dizendo: Ele é o Senhor para libertar todo o cativeiro. Ele tomou sobre si, basta uma única declaração: Ele é o Senhor, Ele reina sobre a minha e sobre a tua vida. Se eu fosse você, levantava uma das tuas mãos, bendizia o nome daquele que é, daquele que tem, daquele que faz, daquele que opera, daquele que é Senhor de todas as coisas. Ele venceu a morte, está vivo, vive para sempre, e todo o cativeiro Ele tomou sobre si. Aleluia! É por isso, irmãos, é por isso, meus irmãos, que a gente tem que olhar para tudo isso e dizer: peraí, não está perdido não, as coisas não estão perdidas não, as coisas não estão sem solução, não, tem uma solução. E Ele está dizendo: quem é a solução? É Jesus o Nazareno. Ele é a solução deste mundo que está caótico aos nossos olhos. Mas tem uma promessa para esse mundo: breve, Ele vai restabelecer tudo isso. Breve, Ele vem me buscar e vem te buscar. Breve, Ele se levantará, virá, e nós encontraremos com Ele nos ares. Há uma promessa garantida para nós: breve, eis que presto venho. Apocalipse 22:12, nós começamos com esse texto: eis que cedo venho, eis que cedo venho. Guarde a tua coroa, guarde a tua coroa, guarde a tua declaração de quem Ele é, guarde quem Ele é na tua vida. Não deixe que Satanás te engane. Permaneça firme, sempre abundante na presença do Senhor. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus?